Você já imaginou uma organização que se diz cristã, mas reescreve a Bíblia para defender suas próprias doutrinas? E se eu te dissesse que milhões de pessoas seguem essa religião sem sequer saber o quanto estão sendo manipuladas? Neste vídeo, vamos revelar as mais chocantes e controversas heresias das testemunhas de Jeová, incluindo alterações na Bíblia, negação da divindade de Jesus, rejeição da Trindade e um sistema que controla até os pensamentos dos seus membros. Se você quiser entender por que tantos teólogos consideram essa seita perigosa, assista até o final. Você vai sair daqui com uma clareza que poucos têm sobre esse assunto tão sensível. Já deixa seu like, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo. Você já teve contato com alguém das testemunhas de Jeová? Qual foi sua experiência? Desde o início, a principal fonte de autoridade para qualquer fé cristã sempre foi a Sagrada Escritura. No entanto, as testemunhas de Jeová criaram a sua própria versão das Escrituras, conhecida como Tradução do Novo Mundo. À primeira vista, essa tradução pode parecer apenas mais uma entre tantas existentes, mas o que poucos sabem é que ela carrega profundas alterações nos textos originais hebraico e grego. Essas alterações foram cuidadosamente moldadas para alinhar-se com a teologia exclusiva do grupo, ignorando o consenso dos maiores estudiosos bíblicos do mundo. Isso torna a leitura dessa Bíblia algo que, ao invés de revelar a verdade, tende a obscurecê-la. Uma das mudanças mais impactantes está em João 1:1. Na maioria das traduções cristãs, esse versículo afirma claramente: "E o Verbo era Deus". No entanto, na tradução do Novo Mundo, lê-se: "A palavra era um Deus". Essa simples letra muda completamente o entendimento sobre a divindade de Cristo. Os tradutores das Testemunhas de Jeová argumentam que o artigo definido grego não aparece nesse trecho. Por isso, a inserção do artigo indefinido Porém, essa justificativa ignora regras gramaticais do próprio idioma original e o contexto do restante do capítulo, onde a mesma estrutura aparece com outros substantivos sem alteração semelhante. Esse tipo de modificação também ocorre em João 8:58, onde Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou". A expressão "eu sou" faz alusão direta ao nome divino revelado a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14, e é entendida há séculos como uma declaração da divindade de Cristo. No entanto, a versão das Testemunhas de Jeová muda a frase para "eu já existia", tirando o peso teológico e anulando a ligação com o nome de Deus. Essas mudanças são feitas com o propósito claro de negar a divindade de Jesus, ajustando a Escritura para servir a doutrina da seita e não o contrário. Esse padrão de modificação continua ao longo de toda a tradução do Novo Mundo. Sempre que há uma passagem que afirma ou implica a Trindade, a divindade de Cristo, ou a pessoalidade do Espírito Santo, o texto é adaptado para sustentar as crenças centrais das Testemunhas de Jeová. Nenhuma dessas alterações é reconhecida pelos principais estudiosos da língua original, o que levanta sérias preocupações sobre a integridade do texto usado por milhões de fiéis. Por isso, teólogos e estudiosos de fora do movimento alertam que essa versão das Escrituras deve ser lida com extrema cautela e nunca como uma tradução confiável. Ela não apenas altera termos, mas em muitos casos transforma completamente o sentido original das passagens. Isso representa não uma simples diferença teológica, mas uma reconstrução ideológica da fé cristã, com a Bíblia sendo moldada conforme os dogmas da organização. A comparação entre essa tradução e outras como a Almeida Revista e Atualizada, a King James, ou até mesmo a Vulgata Latina, revela que muitas passagens-chave foram reescritas de forma tendenciosa. Diferentemente dos debates sobre livros apócrifos entre católicos e protestantes, aqui não se trata de inclusão ou exclusão de livros,
mas de adulteração direta dos significados. O objetivo não é esclarecer, mas convencer, e essa é uma das características mais sutis e perigosas de toda seita: o controle do texto sagrado. E quando se controla o texto, controla-se também a interpretação. Não por acaso, as testemunhas de Jeová desencorajam o uso de qualquer outra tradução da Bíblia, alegando que todas as demais estão corrompidas. Essa tática reforça o isolamento doutrinário e fortalece a autoridade da organização sobre seus membros. Mas as implicações disso vão muito além da teologia. Elas afetam diretamente a maneira como os fiéis enxergam o próprio Jesus Cristo. E é justamente sobre ele que vamos falar agora. Entre as heresias mais marcantes das testemunhas de Jeová está a negação da divindade de Jesus. Para elas, Cristo não é o Deus Todo-Poderoso, mas sim o arcanjo Miguel, uma criatura celestial poderosa, mas ainda assim criada. Essa doutrina rompe de forma direta com o que a Bíblia e a tradição cristã têm ensinado há 2000 anos. Em várias passagens do Novo Testamento, Cristo é chamado de Deus, adorado como Deus e identificado com o próprio Criador. A postura das testemunhas de Jeová exige uma reinterpretação drástica das Escrituras, o que levou à criação de uma tradução exclusiva da Bíblia, como já vimos anteriormente. Essa negação tem profundas consequências teológicas. Se Jesus não é Deus, então seu sacrifício na cruz perde o valor infinito que é necessário para redimir todos os pecados da humanidade. Afinal, apenas Deus poderia pagar um preço eterno por ofensas contra um ser eterno. Se Jesus fosse apenas uma criatura exaltada, sua morte seria insuficiente para reconciliar a humanidade com o Criador. É por isso que o entendimento da verdadeira identidade de Jesus não é um mero detalhe doutrinário. É o cerne da fé cristã, da salvação e do Evangelho. Além disso, as testemunhas de Jeová rejeitam a doutrina da Trindade. Segundo elas, a ideia de que há um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma invenção pagã posterior e não tem base bíblica. O argumento mais comum é que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas esse raciocínio ignora o fato de que muitos conceitos bíblicos são expressos com palavras posteriores, como onipotência, onisciência e até Bíblia, que também não aparece no texto sagrado. A doutrina da Trindade é uma conclusão teológica baseada na revelação progressiva das Escrituras. De Gênesis ao Apocalipse, vemos a atuação de Deus em 3 pessoas distintas, mas em perfeita unidade. O Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus, e o Espírito Santo também é chamado de Deus. Mas a Bíblia insiste que há apenas um Deus. Em vez de aceitar essa verdade misteriosa e bela, as testemunhas de Jeová optam por uma lógica humana e simplista, que fragmenta a natureza divina. Essa tentativa de encaixar Deus numa caixinha racional resulta em uma visão empobrecida do Criador, que não condiz com a grandiosidade revelada nas Escrituras. Um dos reflexos mais preocupantes dessa negação é a forma como os membros das testemunhas de Jeová são ensinados a tratar Jesus. Embora o reconheçam como Salvador, não o adoram, porque para eles, adorar Jesus seria idolatria. Porém, o Novo Testamento mostra os apóstolos e até os anjos adorando o Cordeiro, e Cristo aceitando essa adoração sem repreensão. Isso é uma prova contundente de sua divindade. Rejeitar essa verdade é rejeitar o próprio coração da fé cristã. Essa doutrina também afeta a prática espiritual. Os fiéis das testemunhas de Jeová oram exclusivamente ao Pai Jeová e são proibidos de orar a Jesus ou ao Espírito Santo. Isso cria um relacionamento espiritual limitado e desequilibrado, contrário ao modelo revelado nas Escrituras.
O próprio Jesus nos ensinou a orar em seu nome e prometeu enviar o Espírito como nosso Consolador. A presença ativa das três pessoas da Trindade é um dos maiores dons de Deus ao seu povo, e negá-la é privar os fiéis de uma comunhão plena com o Senhor. Com isso, fica evidente que a negação da divindade de Cristo não é uma divergência superficial, mas uma ruptura com a base da fé bíblica. E quando se começa a negar quem Jesus realmente é, as consequências não param por aí. O próximo ponto nos mostra como essa distorção leva também à rejeição da natureza divina e pessoal do Espírito Santo, algo igualmente grave e revelador. Outro ponto central da doutrina das Testemunhas de Jeová, que fere gravemente os pilares da fé cristã, é a negação de que o Espírito Santo seja Deus e uma pessoa divina. Para essa seita, o Espírito Santo é apenas uma força ativa, uma espécie de energia impessoal que Deus utiliza para realizar a sua vontade. Essa visão rebaixa o Espírito Santo a algo semelhante à eletricidade, em total contraste com o ensino bíblico, que o apresenta como uma pessoa com sentimentos, vontades, palavras e ações próprias. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo fala, ensina, intercede, entristece-se, orienta e possui vontade própria. Essas não são características de uma força ou energia, mas de uma pessoa real. Em Atos 13:2, por exemplo, lemos que o Espírito Santo disse: "Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado." Ele fala e chama pelo nome. Isso não pode ser dito de uma energia. Somente uma pessoa pode se comunicar, designar missões e agir com propósito. E mais, em Efésios 4:30, Paulo alerta: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus." Somente alguém com sentimentos pode ser entristecido. A divindade do Espírito Santo também é atestada ao longo de toda a Escritura. Em Atos 5, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo e Pedro declara: "Não mentiste aos homens, mas a Deus." Aqui, a equação é clara. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Em 1 Coríntios 2, 10, 11, vemos que o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo os profundos segredos de Deus, algo que só um ser onisciente poderia fazer. E a onisciência é um atributo exclusivo da divindade. As testemunhas de Jeová, por negarem essa realidade, precisam reinterpretar e até modificar esses textos em sua tradução particular da Bíblia. Sempre que um versículo apresenta o Espírito Santo com características divinas ou pessoais, ele é adaptado para que pareça uma influência impessoal. Esse tipo de distorção tem implicações espirituais profundas, pois priva os crentes da plena comunhão com Deus. Afinal, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, guia-nos em toda a verdade, nos consola e distribui dons espirituais conforme a sua vontade. É importante lembrar que a atuação do Espírito não é opcional ou periférica na vida cristã. Ele é essencial para o novo nascimento. Como Jesus ensinou em João 3, o que é nascido do Espírito é Espírito. Negar sua divindade e pessoalidade é como tentar viver a fé cristã com uma perna só, sem o sustento pleno do próprio Deus presente em nós. E essa negação não apenas empobrece a experiência espiritual, mas também fortalece o controle da organização sobre seus membros, afastando-os de uma relação direta e viva com o Espírito de Deus. A recusa em aceitar o Espírito como pessoa divina também impede a adoração plena. Não se dirige oração ao Espírito, não se reconhece sua presença como algo pessoal e não se busca sua orientação individualmente. Isso gera uma fé que depende unicamente de estruturas organizacionais, manuais e supervisão humana, ao invés de uma fé vibrante conduzida pelo Espírito. Assim, a fé se torna seca, mecânica e controlada, exatamente como exige a estrutura organizacional das Testemunhas de Jeová.
Esse distanciamento do espírito abre espaço para um sistema rígido, no qual a obediência à organização substitui a obediência direta a Deus. E é justamente esse sistema de controle, com rigidez doutrinária e repressão interna, que vamos explorar a seguir. Um sistema que, em nome da fé, acaba controlando até os pensamentos mais íntimos dos seus seguidores. Dentro da estrutura das Testemunhas de Jeová, o que mais impressiona e ao mesmo tempo assusta é o nível de controle que a organização exerce sobre seus membros. Não se trata apenas de doutrinas religiosas, mas de um sistema que regula pensamentos, relações pessoais, informações e até emoções. A obediência absoluta à liderança central é exigida como uma expressão de fé. Questionar decisões da organização ou buscar conhecimento fora dela é considerado um ato de deslealdade espiritual, punido com severidade. Esse sistema lembra mais regimes autoritários do que a liberdade oferecida pelo Evangelho. Um dos instrumentos mais temidos dentro dessa estrutura é a desassociação. Quando um membro é considerado culpado de pecado grave ou de apostasia, o que inclui simplesmente discordar das doutrinas oficiais, ele é oficialmente excluído da congregação. Mas a punição não se limita à separação religiosa. Os desassociados são tratados como invisíveis, evitados até mesmo por familiares próximos que permaneçam na organização. Esse isolamento social profundo é uma forma cruel de coerção emocional, usada para forçar o arrependimento e o retorno à submissão. O impacto psicológico dessa prática é devastador. Muitos ex-membros relatam sentimentos intensos de rejeição, solidão e até depressão profunda após serem desassociados. Há casos documentados de suicídio e de traumas severos causados por esse rompimento forçado com toda a rede de apoio que antes existia. O indivíduo não perde apenas uma fé, ele perde amigos, familiares e a própria identidade social. É um preço altíssimo imposto por discordar ou pecar segundo os critérios da organização. Além disso, há um controle rigoroso sobre o acesso à informação. Os membros são fortemente desencorajados a ler qualquer material crítico sobre a organização, que é automaticamente rotulado como apostasia ou veneno espiritual. Isso inclui até mesmo investigações acadêmicas, documentários jornalísticos ou testemunhos de ex-membros. Esse cerco informacional cria uma verdadeira bolha cognitiva, onde apenas as versões autorizadas pela liderança são aceitas. Questionar essas versões, mesmo de forma sincera, já é motivo para suspeita e represália. Nas reuniões e assembleias, a uniformidade de pensamento é cuidadosamente mantida. Todos os discursos seguem um roteiro aprovado previamente, e os comentários dos membros devem ecoar o que foi ensinado, sem espaço para debates ou perspectivas alternativas. A cultura interna valoriza a repetição e a lealdade, não a investigação ou o crescimento teológico. Esse ambiente sufoca a maturidade espiritual e impede que os fiéis desenvolvam uma fé pessoal, livre e consciente diante de Deus. Até mesmo dentro das famílias, o controle é mantido. Crianças são ensinadas desde cedo a obedecer à liderança da organização como se fosse a própria voz de Deus. Casais devem evitar conversas que envolvam dúvidas doutrinárias e amizades com pessoas de fora, especialmente com outros cristãos, são desestimuladas. A organização substitui a consciência individual por uma coletividade controlada, onde o maior valor é a submissão. O medo da desassociação torna-se um instrumento eficaz de manipulação contínua. E, por fim, o mais trágico, muitos que saem ou são expulsos vivem anos carregando culpa, medo e confusão espiritual. O rompimento com o sistema não é apenas exterior, mas psicológico e espiritual.
Eles foram ensinados a crer que fora da organização não há salvação, paz ou sentido. Esse tipo de opressão espiritual deixa marcas profundas e dificulta até mesmo a aproximação dessas pessoas ao verdadeiro evangelho, baseado na graça, na liberdade e no amor de Deus. Mas é justamente essa esperança que precisa ser restaurada. Você consegue perceber agora o quanto é perigoso distorcer as Escrituras para servir a interesses humanos? Quantas vidas foram moldadas por uma fé baseada no medo, no controle e na manipulação da verdade? Este vídeo não é apenas uma crítica, é um chamado à vigilância espiritual. Quantas pessoas você conhece que vivem aprisionadas em estruturas religiosas como essa, pensando que estão servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a homens? Talvez você tenha crescido ouvindo essas doutrinas ou até tenha familiares que ainda estão dentro desse sistema. Como você pode ajudá-los a enxergar a verdade? Como podemos, como cristãos, apresentar com amor e firmeza a verdadeira face de Cristo, Deus eterno, Salvador soberano e Senhor digno de adoração? Não podemos nos calar diante do engano. Precisamos, com sabedoria, discernimento e coragem, proclamar a palavra como ela é, sem omissões, sem manipulações. Você já teve alguma experiência com as testemunhas de Jeová? Já foi membro? Conhece alguém que foi ou ainda é? Comente aqui embaixo. Seu relato pode ser luz para outros que vivem confusos ou presos em um sistema como esse. Vamos transformar essa sessão de comentários num espaço de apoio, de esclarecimento e de verdade bíblica. E claro, se você quer continuar aprendendo e se aprofundando em temas como este, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui nós revelamos o que muitos escondem e mostramos a verdade que liberta.